pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz e você está no canal Literaturist. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a minha leitura mais recente, que é Ardósia, do Nicolás Irirzum. Essa semana esse livro e eu pensei, bom, tem que conversar com eles no vídeo de sábado sobre esse livro, porque ele é muito diferente, gente. E eu já vou dizer já por quê, vocês já vão me entender. Quem me enviou o livro foi o próprio autor, né, autografado, eu adoro quando vem autografado. E daí vocês me perguntam, é um livro nacional, Mallory? E pra falar a verdade, eu poderia dizer que sim e que não. Primeiro porque o autor, ele na verdade nasceu na Argentina, só que ele cresceu em São Paulo e eu li isso, né, aqui no perfilzinho dele antes de ler o livro inteiro e eu pensei, poxa, não vai se passar no Brasil, mesmo que se passe, não vai ter muita brasilidade, vamos dizer, né? Não vai ter tanta coisa assim da nossa cultura aqui, porque, poxa, o cara é argentino. Só que eu estava redondamente enganada. Eu poderia dizer que se eu fosse escrever um livro, sairia menos brasileiro do que esse livro aqui. O que é muito engraçado, mas daí eu já entro na história em si desse livro. Ardósia é um livro que tem 50 contos, e depois eu explico o porquê dessas aspas aqui que eu estou fazendo, que se passa numa cidade aqui do interior de São Paulo, que é Ardósia. E se você, né, vive no interior de São Paulo como eu e não conhece essa cidade, touché. É aí que eu quero chegar. Ardósia, que tem esse nome não por acaso e que é explicado pra gente o porquê dessa cidade ter esse nome, é uma cidade, então, perdida no mapa. Literalmente perdida no mapa. Nem as próprias autoridades do estado de São Paulo, que estavam ali encarregadas de mapear o estado de São Paulo, conseguiram encontrar essa cidade para colocá-la no mapa. Então já fica aí o mistério. Onde fica Ardósia? Como chegar até essa cidade? Mas o fato é que é uma cidade do interior de São Paulo e esses contos envolvem personagens peculiares que moram ali naquela cidade, que além de ser do interior, né, como eu poderia dizer aqui, bem originalmente, vamos dizer, e com propriedade, é muito pequena. E muita coisa engraçada acontece aqui nesse livro. Eu poderia dizer que tem alguns núcleos aqui que podem ser destacados, né, de personagens mais recorrentes, mas depois eu tive a impressão de que não há núcleos. Há um só núcleo que envolve um único personagem, que é a própria cidade, que é a própria Ardósia. E isso é muito interessante quando você percebe que a própria cidade, ou por exemplo, o próprio Cortiço do Aloysio Azevedo, é um personagem, é o personagem central do livro. Eu gosto bastante disso porque diz bastante sobre a obra em si. Então o que eu quero dizer com isso é que esse livro não trata apenas de meros personagens, né? Ele vai fazer uma caricatura de uma cidade e vai trazer todo um quê irônico a ela, às situações. Porque sim, nós temos muita ironia, muito drama também, mas sobretudo muita coisa assim engraçada. Eu dei boas risadas com esse livro. Mas quando eu já tava lá pra metade do livro, eu lembrei de uma coisa que eu li aqui na orelha dele, que diz: narrada através de contos, a história dos ardosienses orgulha uns, constrange outros. Só que o que eu encontrei aqui, né, o que eu estava encontrando durante a leitura não foi exatamente contos na minha percepção. Posso estar errada, claro, mas eu vi como uma mescla entre contos e crônicas. Isso porque você tem personagens recorrentes aqui, é uma história cronológica que vai acontecendo com o passar dos capítulos, que pra mim isso daqui são capítulos, ou sei lá, são crônicas de uma mesma cidade, enfim. E o que me fez pensar muito nisso foi lembrar de uma crônica que tem aqui nesse Crônicas Escolhidas do Machado de Assis, que foi publicado pela Folha de São Paulo. Logo a primeira crônica, que chama O Nascimento da Crônica, escrito então pelo Machado de Assis, ele diz assim, o primeiro parágrafo: há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer que calor, que desenfreado calor. Disse isso agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjecturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela. Manda-se um suspiro a Petrópolis e la glace est rompue. Está começada a crônica. Então eu fiquei pensando muito nisso do por que ser contos e não crônicas, e apesar do livro tratar bastante sobre situações muito incomuns, muito engraçadas e peculiares, ainda assim eu consegui ver todo um registro da modernidade. Então você tem muito dos tempos atuais aqui nesse livro, e foi o que me
fez considerar esse livro mais do gênero crônicas do que do gênero contos. Mas no geral é muito bacana, eu gostei mais assim do que, sei lá, se fossem histórias fechadas. Então a gente acompanha a história de Jesuíno, da Eva, que é a esposa dele. Eles têm um bar, um boteco, na verdade, no centro da cidade. Eles também têm 2 filhos, o Ilícito e a Idônia, o que por si só já diz muita coisa desses personagens. Na verdade, o contrário seria o melhor, mas tudo bem. Mas também acompanhamos outros personagens, como um grupo de amigos, que tem aí a Laura, o Gil, o Roni, enfim, várias pessoas muito interessantes e muito diferentes entre si, que foi um dos motivos de eu ter gostado bastante desse livro também. Gostei muito desse livro, de descobrir Ardósia finalmente no mapa, ou no meu mapa imaginário, digamos. Gostei de perceber que é uma história que se passa aqui no Brasil, mesmo não sendo de um brasileiro, né, de uma pessoa nascida aqui no Brasil, mas que deve ser muito mais brasileiro do que eu. E foi um livro extremamente envolvente, cativante, que me deu várias risadas, assim, vários momentos muito alegres. Então tá aqui uma forte indicação pra vocês. Não é livro nacional, mas enfim, vocês entenderam. Eu espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de curti-lo, que vai me ajudar bastante na divulgação. Vou deixar ali embaixo os links onde vocês podem encontrar esse livro. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para receber os vídeos sempre em primeira mão. É isso então, vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o vídeo de quarta. Tchau, tchau!